Bem, então vamos trabalhar alguns exemplos para isso ficar um pouco mais, essa teoria da ligação de valência ficar um pouco mais clara para a gente. Vamos supor uma molécula formada, ou uma ligação formada entre dois átomos de hidrogênio, por exemplo, no H2, certo? Então, um átomo de H2, perdão, um átomo de hidrogênio, ele tem a configuração 1s1, certo? Então, sua distribuição por orbitais fica dessa forma, né? Ele tem apenas o subnível 1s com um elétron desemparelhado. Então, como é que seria feito, então, segundo a teoria de ligação de valência, essa ligação entre um átomo de hidrogênio e o outro átomo de hidrogênio para formar o H2? Eu teria, então, um átomo de hidrogênio, o outro átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio teria um orbital 1s com um elétron, né, esse um orbital esférico, 1s, com um elétron, né, está desemparelhado, ou seja, ele tem apenas um elétron, esse orbital está semi-preenchido, e esse hidrogênio também, da mesma forma, semi-preenchido, ok? Com um elétron apenas no seu orbital 1s. Esses dois átomos, então, se aproximariam, certo? Suas eletrosferas, né, interagiriam uma com as outras, ou seja, esses orbitais que são, gente, parte da eletrosfera, ok? No caso do hidrogênio, são a eletrosfera do hidrogênio, certo? Quando eu tenho átomos mais complexos, com mais orbitais, a eletrosfera desse átomo é composta por esse conjunto de regiões e de orbitais, certo? Então, na verdade, ali, aquela região em torno do núcleo é, na verdade, um grande conjunto de orbitais. Ok? Só para explicar isso. Mas, então, na verdade, eu teria esses dois átomos se aproximando, né? Essas eletrosferas também se aproximando, até que essas eletrosferas interagissem uma com a outra, né? Se sobrepossem, né? E vai haver uma interpenetração desses orbitais atômicos antes, né? E quando esses orbitais eles interagirem um com o outro, eles vão formar o que a gente chama de um orbital molecular, que é um orbital que não vai ser mais pertencente a apenas um dos átomos. Como eles compartilham parte de si um com o outro, né? Na verdade, essa união de orbitais vai pertencer aos dois átomos. Então, é como se o núcleo de um átomo de hidrogênio estivesse aqui, o núcleo do outro átomo de hidrogênio estivesse aqui. Agora, existe parte, né, da eletrosfera deles que é compartilhada, onde esses dois elétrons vão estar, e percebam que agora esses dois elétrons fazem parte tanto deste átomo de hidrogênio quanto deste átomo de hidrogênio, né? Ou seja, esse orbital aqui agora passa a ser um orbital pertencente a ambos os hidrogênios, né? Esses elétrons também pertencem a ambos os hidrogênios, ou seja, estão sendo compartilhados, que é o que a gente já tratou aqui, que é uma ligação covalente, e esse orbital passa a ser um orbital compartilhado entre os dois átomos, um orbital molecular, um orbital da molécula formada pela interação desses dois orbitais atômicos, né, que agora, né, estão ligados, né, esses dois átomos ligados por essa interação entre seus orbitais e suas eletrosferas, consequentemente. Ok? Então, isso seria uma ligação covalente, assim se formaria uma ligação covalente do hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, formando essa ligação HH para formar o H2, por exemplo. Um outro exemplo seria a formação da ligação HF no ácido fluorídrico. Então, o hidrogênio
como a gente já discutiu, tem essa configuração e tem um orbital com elétron desemparelhado, ou seja, um orbital semi-preenchido. O flúor, a gente também já fez a distribuição eletrônica dele, né? A distribuição eletrônica por orbital é essa, e a gente tem no flúor este orbitalzinho semi-preenchido. Então, pela teoria de ligação de valência, né, o hidrogênio pode usar o orbital semi-preenchido dele para fazer ligação covalente, e o flúor também pode utilizar o orbital semi-preenchido dele, que é este daqui destacado, para fazer uma ligação covalente. Então, a gente teria o orbital 1s do hidrogênio com um elétron, ou seja, o orbital semi-preenchido, né, que vai se aproximar do orbital do flúor e, consequentemente, do flúor, tá? O orbital não se mexe sem mexer o átomo, certo? O que a gente está dizendo é que, na verdade, aqui está o núcleo do átomo, aqui está o núcleo do átomo. Esses dois átomos vão se aproximar até que esses orbitais interajam um com o outro, certo? Existe um limite dessa aproximação, porque os núcleos atômicos não podem se aproximar muito, porque a gente está lidando com um núcleo positivo e outro núcleo positivo, né? O núcleo de átomos são positivos, se eles se aproximam muito, causa repulsão. Mas eles se aproximam até o ponto que eles consigam fazer essa interação do orbital P, do orbital 2P, o orbital P, do flúor, que tem um elétron desemparelhado, com o orbital S do hidrogênio, que também tem um elétron desemparelhado, ou que está sempre preenchido. Assim, eu também vou formar uma interação desse tipo, onde tem uma sobreposição do orbital S do hidrogênio com o orbital P do flúor. Então, na verdade, a gente tem aqui o hidrogênio e aqui a gente tem o flúor. Então, a gente vai fazer uma ligação covalente entre hidrogênio e flúor, onde agora esses dois elétrons são tanto pertencentes ao orbital do flúor quanto ao orbital do hidrogênio, ou seja, existe um par de elétrons compartilhado, né, entre esses dois átomos, um par de elétrons que pertence tanto ao hidrogênio quanto ao flúor, neste novo orbital formado pela interação dos dois orbitais atômicos, que a gente chama de orbital molecular. Ok? Então, seria essa a teoria de ligação de valência, é isso que a teoria de ligação de valência diz. Ok? Que as ligações covalentes são formadas pela interação de orbitais semi-preenchidos dos átomos ligantes.